Dr. Rui Rio, agradeço-lhe esse convite. E eu estava ali há pouco a dizer-lhe ao ouvido, fui convidado para mártir, porque depois destas duas intervenções sobre os políticos, naturalmente, vir aqui falar nessa condição. Mas começo por cumprimentar, para além da assistência e do que representa estar aqui nesta noite de Desafios Europeus, cumprimentar os outros convidados, cujas intervenções apreciei bastante, conheço já razoavelmente o pensamento de ambos. Quero dar uma palavra, se me permitem, especial ao Sr. General Garcia Leandro, pelo facto de compreender aquilo de que eu falava anteontem numa conferência na reitoria da Universidade de Lisboa a propósito dos 100 anos, numa intervenção, a propósito dos 100 anos da Universidade. O facto de compreender que instituições como as Forças Armadas, as universidades, a Igreja, as igrejas, especialmente em tempo de crises profundas das sociedades, devem servir de farol às sociedades, apontar caminhos, nomeadamente as universidades, que muitas vezes se resignam só a formar os seus alunos, esquecendo-se da sua ligação à sociedade. Eu falo da minha faculdade, a minha querida Faculdade de Direito de Lisboa, muitas vezes na sua doutrina tem funcionado mais como caixa de ressonância ou câmara justificativa das decisões dos órgãos do Estado, como propriamente entidade fabricadora de novas soluções ou que proponha novas rotas, como as universidades, como centros de investigação, de procura de saber, devem fazer. E as Forças Armadas, com a sua sabedoria, com a sua força institucional, o devem fazer. O Sr. General, nomeadamente como diretor do Instituto de Defesa Nacional, porfiou por assim trabalhar e por pôr essa entidade, essa instituição, a desenvolver, a seguir esse caminho. Em relação ao Dr. Rui Ramos, dar-lhe também uma palavra pelo modo como tem reposicionado os historiadores na sua relação com a sociedade e como nos tem feito sentir que é possível a quem olha para o passado e estuda o passado, ligar esse passado constantemente com o presente e, portanto, também, nessa medida, ajudar a construir o futuro. Ao Sr. Presidente da Câmara do Porto, felicitá-lo por esta iniciativa e sabemos como é frontal, como procura ir às raízes dos problemas, como procura fazer-lhes frente e descobrir essas soluções, as soluções de que eles precisam. Bem, falar sobre o estado do regime. Eu, como viram, eu gostei das intervenções que ouvi, já tive a ocasião de felicitar, mas discordo em vários pontos, como é natural. E não vou fugir a essas discordâncias. Eu devo dizer o seguinte, era para ter trazido um PowerPoint, mas depois está aqui, os PowerPoints tornam-se aborrecidos, mas exatamente há aqui uma questão que divide setores da sociedade portuguesa, que é saber qual a importância do sistema político. Ou seja, quando falamos em regime político, eu costumo dizer aos meus alunos, pronto, são conceitos que são maleáveis, não são dogmas, mas entre regime político, sistema de governo, sistema eleitoral, mesmo sistema político, pronto, a doutrina usa-os às vezes de forma um bocadinho variável. Mas dentro do regime político, eu normalmente costumo utilizá-lo como o conceito que abrange todos estes, ou seja, o sistema de governo, o sistema eleitoral, o sistema partidário, enfim, por aí fora. E o regime político é, obviamente, no regime político, obviamente, o sistema de governo é essencial. Eu sou formado em Direito, dou aulas de Direito Constitucional há muito tempo, na Clássica, comecei na Clássica, depois, enfim, com as interrupções pelas razões que conhecem, mas noutras universidades, hoje em dia na Universidade Lusófona, e, de facto, é o tema que mais me interessa, é o sistema de governo do tipo do nosso. Sobre ele tenho procurado ler, escrever, publicar, e cada vez me interesso mais. E cada vez me interrogo mais qual é a questão em Portugal. Nós falamos sobre todos estes pontos, sobre a corrupção, sobre a libertação da sociedade, acumular recursos para permitir aos cidadãos serem mais autónomos, sobre como combater, como a justiça ser eficaz. Mas, quer dizer, qual é o valor fundamental num regime político? É a governabilidade. Portanto, a capacidade de haver governo, governação, dessa governação ser eficaz e num Estado democrático de direito,
como diz o professor Jorge Miranda, num Estado democrático de direito, à luz dos princípios, enfim, que vêm já são um pouco antiquados, de Montesquieu, de Jean Baudin, a soberania, a separação dos poderes, portanto, à luz dos princípios democráticos. E o que é que acontece no nosso sistema de governo? Nós temos que ir aos resultados. Os resultados foram aqui enunciados muitos. E há aqui dois planos, duas dimensões. Falávamos deles ao jantar de um deles. Eu também leciono agora há 2 anos História da Diplomacia Portuguesa e eu dizia aqui, enfim, um mestre da História, que o facto de ter sido obrigado a reler ou a ler muito dos nossos livros de História tem um contra, é que nos leva a relativizar um pouco o que passamos. Porque a nossa história é feita ciclicamente de momentos como este estamos a atravessar. Agora, olhando, portanto, a essa causa, que é dos genes, que é uma ciência, um lado da ciência, como sabemos, cujo desenvolvimento mais profundo é recente. E aí haverá uma explicação. Mas temos que ir também aos resultados. E quando comparamos, e nomeadamente recorremos ao método do estudo comparado, os resultados do nosso sistema de governo com outros sistemas de governo, nós temos que chegar a uma conclusão óbvia. Instabilidade crónica. E, portanto, difícil governabilidade. Embora a governabilidade, obviamente, não se esgote na questão da estabilidade. Nem pouco mais ou menos. Mas é um facto. E eu tenho o meu PowerPoint, não posso mostrar aqui, mas se olharmos para o nosso sistema de governo e virmos o que se passou entre os vários presidentes da República e os vários primeiros-ministros. Ramalhianos, Francisco Sá Carneiro. Escuso de falar, para não irmos mais atrás. Ramalhianos, Francisco Sá Carneiro. Ramalhianos, Francisco Pinto Balsemão. A revisão constitucional de 82, em que Ramalhianos, às tantas, ameaça demitir-se, como ainda agora estive a conferir, por causa da revisão constitucional decidida pela Assembleia da República, como a doutora Amanda Azevedo, permitam-me saúde de modo especial, aqui presente, bem se recordará. Porque a revisão constitucional lhe tirava o poder ao Presidente da República, para além da eliminação do Conselho da Revolução, de poder demitir livremente os governos. O general Ramalhianos fez uma comunicação ao país a dizer que se podia demitir. Depois de Ramalhianos e Francisco Pinto Balsemão, o governo do Fundo Monetário Internacional, quando estava cá o Fundo Monetário Internacional, com Hernani Lopes como Ministro das Finanças, Mário Soares Primeiro-Ministro, e Ramalhianos lança o seu partido, o PRD, a partir de Belém. Portanto, contra os partidos existentes. Concorre em 85. E divide o PS ao meio, como se lembram, na primeira vitória de Cavaco Silva. Depois, Mário Soares. É escusado lembrar, o primeiro mandato já sabemos que normalmente é diferente do que foi o segundo mandato das relações de Mário Soares com Cavaco Silva. Depois de Cavaco Silva entrou António Guterres, por um pouco tempo, mas lembramos Jorge Sampaio com António Guterres, quando entra Jorge Sampaio, de facto aí a crispação institucional foi menor. Mas depois entra Durão Barroso e com Durão Barroso temos a vida para além do déficit, entre outras situações. Escuso, sabem muito bem o que se passou depois comigo, entre Jorge Sampaio e eu, e depois a seguir escuso de falar do que se passa hoje em dia, entre Cavaco Silva e José Sócrates. E, portanto, eu pergunto, a questão será destas pessoas todas? Ou o sistema de governo terá algo a ver com isto? E não é só a questão das relações pessoais e institucionais, é as consequências ao nível da estabilidade governativa. E a estabilidade não é só a durabilidade dos governos, é a capacidade de execução de um programa. Porque a questão está em que, em Portugal, é muito difícil a qualquer governo executar o seu programa. E porquê? Qual é a origem desta situação? É que o nosso sistema de governo, e a maior parte das pessoas esquece disto ou não sabe isto, e quem sabe muitas vezes esquece de propósito, o nosso sistema de governo é praticamente ipsis verbis o que resulta do segundo pacto MFA-partidos. O nosso sistema semipresidencial, com as mexidas da revisão de 82 e pouco mais, foi aquele que o MFA quis que os partidos assinassem em 1975. E, portanto, nós falamos muitas vezes de todos estes acontecimentos como se eles tivessem outra explicação, outra origem, outra sequência histórica. Mas a sequência é esta. E porquê é que foi? Porque exatamente os setores que desconfiam sempre dos partidos na sociedade portuguesa ou do Parlamento quiseram pôr um presidente eleito por sufrágio universal e direto, que era também presidente do Conselho da Revolução. E, portanto, e era não só Comandante Supremo, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E, portanto, era o controle, digamos, era o controle militar
embora eleito depois de sufrágio universal e direto em relação ao que saía do Parlamento. Eu lembro, como foi dito, que até 82 houve Conselho da Revolução e o Conselho da Revolução era o Tribunal Constitucional. Tinha uma Comissão Constitucional que funcionava junto de si, mas Sá Carneiro morreu em 80, não fazendo aprovar uma lei que permitisse privatizar um banco e uma companhia de seguros. 3 tentativas, chumbadas todas. E, portanto, o sistema de governo, quando eu às vezes ouço os economistas na televisão, eu não quero saber disso de poderes presidenciais ou declarações de governo presidente, governo assembleia, isso não dá emprego nem dá criação de riqueza. Não, isso é um erro. É que exatamente, eu estou de acordo com o caminho, estaremos todos, julgo eu, do fortalecimento da sociedade civil, da poupança, da acumulação de riqueza, da libertação dos cidadãos face ao Estado, mas para haver essa criação de riqueza, essa possibilidade dos cidadãos se libertarem do Estado, eu julgo ser indispensável que haja eficácia e frutos da ação governativa. Nós todos estamos, quando o Dr. Rui Rio nos convidou, não sabíamos para já que havia jogos de futebol hoje, não é? Já falámos disso, mas principalmente não sabíamos que havia. Ele convidou-nos há meses, não sabíamos que estávamos em plena crise, assinatura do acordo com a Troika e tudo isto. Mas quer dizer, lá estamos nós em mais uma crise, como tem sido dito nestes dias na televisão. Mais uma. Ou 10 em 10, ou 15 em 15, cá está o FMI de tempos a tempos, ou cá estamos numa crise grave. Eu julgo que o sistema de governo, obviamente, ajuda à festa, como se costuma dizer. Porquê? Nós temos um sistema de governo que é quase único no mundo. E o problema é que em Portugal, todas as opiniões que nós ouvimos normalmente até hoje em dia, muito nas televisões, esquecem este estudo comparado. Nós escolhemos um sistema que, digamos assim, tem o seu grande paralelo em França. Porque as generalidades dos sistemas do mundo não há um presidente em conflito com o primeiro-ministro e vice-versa. Isso é impossível. Ou um rei, no caso das monarquias. Nos sistemas presidenciais não há primeiro-ministro. Portanto, o problema está resolvido. Nos Estados Unidos, no Brasil, por aí fora, está resolvido. O Presidente tem de lidar com o Congresso e o Congresso com o Presidente. Mas fizeram uma opção. O Presidente não pode dissolver o Congresso não pode demitir o Presidente. Portanto, têm que trabalhar em conjunto. É uma opção. Nos outros sistemas, os parlamentares, o Parlamento pode demitir o Governo, mas o Primeiro-Ministro é que decide da dissolução do Parlamento. Na prática, como em Inglaterra, em Espanha ou em Itália, seja a República, seja a monarquia. Nós o que é que fizemos? Fomos buscar tudo. A Assembleia pode demitir o Governo, o Presidente pode dissolver a Assembleia, o Presidente pode vetar diplomas do Governo, temos um Tribunal Constitucional que fiscaliza centralmente, de modo concentrado, a constitucionalidade das leis, o que não acontece em todos os países, como sabem, em muitos há chamado sistema difuso de fiscalização da constitucionalidade, são os tribunais comuns. Cá, para um governo levar a cabo o seu programa, é muitíssimo difícil. E eu pergunto, isto não terá importância? A minha opinião tem muita importância. Porque a questão é esta. Então, mas se é igual à França, a França terá os mesmos problemas que nós? Bem, hoje em dia não é só igual à França. Timor-Leste adotou o nosso sistema de governo. A Croácia, mais ou menos, outros países da Europa Oriental. Mas, enfim, e devo dizer, a Áustria, Islândia e Irlanda também têm. Só que já clarificaram há muito tempo quem manda, que é o primeiro-ministro nesses países. A diferença entre Portugal e França é que em França este sistema de governo nasceu em 58 com o general de Gaulle, depois em 62 introduziu um referendo e lá os líderes partidários candidatam-se a presidente, normalmente. Porquê? Porque é o presidente o chefe do executivo. Porquê? Porque lá o presidente preside ao Conselho de Ministros. Há esta diferença fundamental. E cá o presidente só preside ao Conselho de Ministros se o primeiro-ministro lhe o solicitar. Coisa que os primeiros-ministros, como é óbvio, nunca fazem. Aconteceu uma vez ou duas, por cortesias, uma vez com o professor Cavaco Silva, eu era secretário, estava como secretário da Presidência do Conselho, e outro com a engenheira Maria Luz Pinta Silva. Mas não acontece. Cá é o primeiro-ministro que preside. Lá não. Em França, toda a gente sabe que é o presidente que é o chefe do executivo. E o presidente lá não tem o poder de demitir o primeiro-ministro. Mas há o costume constitucional de quando o presidente chama o primeiro-ministro ao Eliseu e diz que quer a sua demissão, o primeiro-ministro demite-se e apresenta a sua demissão. Nem ninguém o discute. Ou seja, está clarificado. E é isso que falta cá. Das duas, uma. Ou o Presidente preside ao Conselho de Ministros, quem quiser defendê-lo, ou então o Presidente não pode continuar a ter um poder de dissolução absolutamente discricionário e que use contra a vontade do Primeiro-Ministro. Eu não estou a falar, garanto-vos pelo meu caso. Tenho a prova, já o escrevi em 82, 84, tinha 25, 26 anos,
quando fiz parte da Comissão de Revisão Constitucional em 82, no meu trabalho para concurso de assistente estagiário na Faculdade de Direito de Lisboa, em que foi exatamente sobre este tema. Portanto, é uma luta de muitos anos. Mal eu sonhava vir a levar com esse poder de dissolução em cima, como levei. Mas é uma luta de há muitos anos, esta clarificação. E há outro poder muito importante, que eu tratei mais nessa revisão de 82, que é o poder do Presidente nomear o Primeiro-Ministro, de acordo com os resultados eleitorais, e não com critérios mais apertados. O que poderia ter dado asa, por exemplo, o Presidente da República, não estou a dizer que pudesse, mas por esse artigo podia ter feito outra escolha neste momento, no quadro desta crise política. Se quisesse, o Parlamento depois pode chumbar o Governo, mas os Presidentes, como fez o General Yanes várias vezes, no seu segundo mandato. E, portanto, a questão do seu, eu digo, clarificar o Estado, quando o Dr. Rui Rio nos desafiou, o Estado do regime. Pois todos sabemos, quer dizer, tivemos agora cá esta troika a dizer-nos o que é que havíamos de fazer a vários níveis, mas curiosamente não nos disse o que é que devíamos fazer a este nível. Lá foram falar das câmaras, são sempre os bombos da festa. Olha, reduzem 20% até 2012 e mais 20% até 2013 ou 2014 o número de câmaras. Olha, tem de cortar mais os ordenados também dos vencimentos dos dirigentes da Câmara, seja o que for. Eu tinha, por acaso, gostado de ouvir a Troika, que também falou sobre política de justiça, sobre várias matérias. Porquê é que não reduzem o número de deputados? Porquê? Porquê é que não extinguem os governos civis? Porquê? Com a devida vénia, já não vou dizer extinguir as CCDRs, isto é uma graça por causa de um jantar que cá temos no Porto. Porquê é que não reformulam as CCDRs e não tiram, sim, força ao Estado Central, ensaiam uma região piloto para admitirmos os resultados da tal descentralização? Estão a ver as minhas diferenças, com todo o respeito digo, em relação ao conteúdo. Não são diferenças radicais, mas são em relação à maneira como começar quanto às intervenções anteriores. Por onde é que devemos começar? Eu acho que devemos começar por vários lados ao mesmo tempo. Eu acho que o país devia convocar uma conferência de um mês, as pessoas que podem ajudar estas decisões fecharem-se, porque as decisões são óbvias. Eu tenho aqui clarificar, decidir. É decidir. Alguém tem alguma dúvida que o país não morre se acabarem os governos civis? Porquê é que não acabam? Está previsto acabarem no texto da Constituição de 76, desde 76. O país morrerá se reduzir o número de deputados. O Presidente do PSD, ontem ou hoje, defendeu, disse que por ele concorda que sejam reduzidos para 180 ou 181. É um caminho. Nesse conjunto de reformas, eu defendo a reforma do sistema eleitoral. Eu entendo que era vantajoso haver a combinação dos círculos uninominais com o círculo nacional. Mas eu dou razão ao Dr. Rui Ramos quando ele diz mas essas reformas são todas muito bondosas, mas se a questão de fundo, que é do desenvolvimento, não acontecer, depois há uma grande desilusão. Porque vai dar à mesma. Porque nós já tivemos vários tipos de sistemas eleitorais, vários tipos de regimes, sistemas de governo ao longo destes vários séculos, e o resultado é que Portugal... Há pouco falávamos ao jantar. Eu, nestas minhas aulas de História da Diplomacia, como disse, vou fazer muitas descobertas eu próprio. Aprender é sempre muito importante, como disse o Dr. Rui Rio aqui no início. Dom João III, a meio do século XVI, 40 ou 50 anos depois do Brasil, Dom Manuel I, dos Jerónimos, teve de mandar fechar as feitorias na Flandres por causa do desequilíbrio crónico das nossas contas públicas e do modo como gastávamos dinheiro nesses entrepostos de comercialização das riquezas que íamos buscar na epopeia. 50 anos depois de 1500. E, portanto, isto é cíclico. Agora, isso não nos deve fazer esquecer a necessidade destas reformas, que devem ser feitas, quer dizer, sem confrontações. Nós vamos estar amanhã mais uma legislatura com poderes de revisão constitucional. O que é que ouvimos normalmente? É melhor não mexer. O sistema nem tem funcionado mal. Eu ouço muitas vezes isto na televisão e eu acho extraordinária esta frase. Apesar de tudo, o sistema tem mantido os seus equilíbrios. A sério? Quantos governos? 17? A comparar com os 5 de Espanha? Não tem funcionado mal? Com que resultados? A nível económico, a nível social. Se tirássemos os fundos europeus, quais seriam os resultados? Eu acho exatamente o contrário, é que o sistema tem funcionado muito mal. E o sistema precisa de grande correção, a começar pela sua estrutura. E, portanto, veem como tem aqui perspectivas, eu não diria diferentes ou complementares, chamem como quiser. Eu estou de acordo, por exemplo, a questão da distância entre os políticos, mas eu gosto sempre de lembrar, os políticos são portugueses.
E vejam que a sociedade portuguesa é tão extraordinária que as sondagens que saem hoje e amanhã continuam a dar resultados próximos, digamos assim, às principais forças políticas, que são as mais censuradas e responsáveis principais pela situação horrível que o país se encontra e que toda a gente diz mal. Como resolver isto? Como explicar isto? Pela tal dependência dos cidadãos em relação ao Estado? Por haver muitas pessoas ligadas à administração central e à administração local? Ou, julgo que não chegará a essa explicação. E, portanto, o desafio acho que é colocado a nós todos sobre o estado do regime. Apesar de tudo, esta democracia tem 37 anos. O Dr. Rui Ramos e o General Garcia Leandro salientaram aqui vários achievements, proezas, sem dúvida nenhuma, que devem ser consideradas a crédito deste regime, mas eu sobre a remuneração dos polícias há muito tempo defendo uma opção, mas enfim, cada um defende a sua. Eu acho que era correto quem ocupa funções no Estado ser remunerado com uma média, com limites máximos e mínimos, dos rendimentos auferidos nos 5 anos anteriores da sua vida profissional privada. Para ninguém ser beneficiado nem prejudicado pelo facto de exercer funções no Estado. Porque os cidadãos que normalmente olham para quem vai para os cargos do Estado, lá vão eles para pronto. E, portanto, ficar claro, não, a minha amiga, o meu amigo ganha a média do que teve na sua vida profissional nos últimos 5 anos ou nos últimos 10 anos. Mas, portanto, pode ser esta outra solução. É preciso, de facto, haver essas soluções e essas decisões. O Dr. Rui Ramos, eu não posso deixar esta nota sem resposta, ele foi muito gentil, falou no único Primeiro-Ministro que foi a eleições e não foi reeleito, e não disse o nome. Gentil como é. Mas, objetivo como é, ele tocou aqui no ponto principal. É que os outros Primeiros-Ministros que foram reeleitos, eles foram às eleições em que tinham quase a certeza que iam ganhar. Ou seja, Mário Soares, Cavaco Silva, António Guterres recandidataram-se quando sabiam que podiam ganhar. E depois as eleições, permitam-me dizer, em que já era duvidosa a vitória. Já não foram. Ou seja, primeiros-ministros irem a eleições que acontecessem contra a sua vontade? Não. Está a ver? E, portanto, há aqui este ponto muito importante, esta diferença muito importante. Aliás, nós ouvimos na cerimónia do 25 de Abril, passada esta coisa extraordinária, um Presidente da República e 3 ex-presidentes ensinarem o país como é que se deve fazer política. Quando aquelas 4 individualidades ou foram líderes partidários de cerca de 15 a 20 anos, ou primeiros-ministros, ou são os 4 presidentes da República de todo o regime. Eu gostei das 4 intervenções, acho que só falta uma coisa, uma meia-culpa. Porque pessoas com tão elevadas responsabilidades, isto a propósito do Estado do regime. Ou seja, eu entendo que no Estado do regime há também aqui uma excessiva contemplação com algumas entidades, algumas pessoas, sempre as mesmas. Eu estou convencido, por exemplo, o Sr. General Garcia Leandro, só para eu não falar para o Dr. Rui Ramos neste ponto de discordância, quando diz, até 95 funcionou bem mesmo. Quer dizer, vamos ver, antes de 95, em matéria de gestão das finanças públicas e do Orçamento do Estado e de crescimento da máquina do Estado, há muito para dizer também. E eu estive no governo quase 7 anos, com muita honra, entre 85 e 90, mas é uma realidade, por muitas razões. Agora, é com a objetividade no balanço do que está para trás. E com esta ponderação de caminhos entre as várias perspectivas que aqui existem, que eu estou convencido que o regime não é mudar o regime, não é fazer uma revolução, mas pode haver uma transição constitucional. O Sr. General falou em uma 4ª República. Eu não desdenho nada desse conceito. A 4ª República pode fazer impressão a muitas pessoas, mas um novo sistema de governo, uma nova estrutura, clarificar. Fará sentido, já sabemos que não, estas delegações todas de ministérios, juntas com as CCDRs, com os governos suíços, tudo isto é um tempo de outro tempo. Agora, termino a minha intervenção chamando a atenção para o Estado do regime para mim, um dos 2 pontos mais graves do Estado do país. A desertificação de grande parte do território nacional. Há muito tempo também que falo nisto, com a tal experiência de funções de que o Dr. Rui Rio fala. Todos nós corremos o país que é pequeno. E cada vez faz mais impressão ver o estado em que está a grande maioria do território nacional. Brincaram muito, a certa altura, com a deslocalização de secretarias de Estado.
Mas, quer dizer, se o país continua com o tal crescimento para Lisboa e para o Porto, muito prejudicado o Grande Porto nos últimos anos e esta região, é muito difícil o país ter este equilíbrio. Foi falado neste nosso dilema constante entre a potência marítima e a potência continental, mas nós, neste momento, quase temos que voltar à prioridade da primeira dinastia, daquele primeiro período que falou, da opção estratégica. Cuidar do território deste nosso e da nossa soberania e do desenvolvimento deste território que é o nosso. Porque cada vez está mais abandonado, cada vez mais perdido, cada vez... Eu vou muito ao Alentejo, por razões várias, aliás, tenho raízes alentejanas do lado materno, e cada vez naquelas aldeias, cada vez mais, e não só no Alentejo, se vêem só pessoas de muita idade. Daqui a 10 anos, 15 anos, eu não sei quem vai estar lá. E nós fizemos autoestradas para nowhere, qualquer dia é o que se pode dizer. E a esse propósito das autoestradas está aqui o Dr. Jorge Costa, deixa-me só dizer o seguinte. Às vezes é preciso também o país não correr atrás das campainhas, por muito bonito que seja o seu som. Em 2005, houve quem dissesse, ele era membro do meu governo, nós não podemos continuar com as parcerias público-privadas. O Estado não pode financiar autoestradas sem portagem. O Estado não pode financiar o Serviço Nacional de Saúde sem taxas moderadoras progressivas. E, na altura, até o Presidente da República de então criticou este caminho, estas orientações. E, portanto, muitas vezes o país corre demasiadamente atrás de foguetes quando tinha à mão a solução para os seus cuidados. Mas isso faz parte da história dos países. O que é importante é não ficarmos a olhar para o retrovisor, como se disse um dia. E por isso é com pessoas que têm iniciativas como estas e resultados como tem o Dr. Rui Rio, e permitam-me dizer também o General Garcia Leandro e o Dr. Rui Ramos, obra feita, obra publicada, com este tipo de pessoas que o país pode ter exemplos e andar para diante. E com o exemplo das pessoas todas que aqui estão, apesar de grandes espetáculos mediáticos numa noite como esta, e que aqui vêm ouvir falar do nosso Portugal. Muito obrigado.